Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Param Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarvavedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Om Shanti 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 Om Namastê. Nós vimos ontem, né? Verso 16 a 18, nós estávamos vendo, né? O último tema era a respeito do que é a sabedoria, né? O que é o autoconhecimento, né? A compreensão da ação na inação e da inação na ação, né? E o sábio é aquele que compreendeu ambos, né? A sua natureza satya, que é livre de ação, e a sua natureza mitya, que é puro dinamismo, né? Puro movimento, né? Então, compreendendo tudo isso, não fazendo confusão entre Satya e Mitya, é a única sabedoria, né, que permite ao Jiva-Atma viver neste mundo aparente, através da sua identidade inferior aparente, né, imunizado contra a doença do samsara, né, porque ele compreendeu ambos as ordens de realidade. Ele compreendeu que somente Satya é real, né? E ele ainda assim ele não consegue deletar Mitya. Mitya, o único princípio que pode deletar temporariamente Mitya é Brahman, né? O Maya, quando Maya decide de tirar uma soneca, né? Então ele aceita Mitya. E ele simplesmente compreende o que pertence a Mitya e o que pertence a Satya, compreende que Satya é realidade e Mitya é irrealidade, uma mera projeção aparente, né? Então, ele não tem problema de se manter bem estabelecido em Satya, apesar de Mitya. Ele não tem poder de cancelar Mitya, né? Então, nós vimos isso né, bem extensivamente ontem. A gente precisa gradualmente, né, desenvolver esse estabelecimento em Satya, na minha natureza livre da ação, e assim eu me torno sempre mais livre do karma, né? Porque o karma ele depende desta identificação com a minha natureza inferior, com o ego, aquele que se sente o agente que faz e experimenta, ignorando a sua real natureza, né? Então, o karma, essa problemática do karma, ações e os seus resultados, que não estão sob os nossos controles, né, cria muita dor, tensão e sofrimento no Jiva-Atma, né? Então, nós vimos tudo isso ontem, e nós vimos que a única solução é a renúncia, né? Mas, como nós sabemos, né, a gente precisa renunciar a alguma coisa que a gente, né, possua, né? Então, se eu sou uma pessoa extremamente ativa, então eu posso renunciar um pouco àquela dominância, né, aquela proporção, aquela tendência exagerada de agir, e abrir espaço para um pouco mais desta atividade intelectual que nós chamamos de nididhyasana, né? Então, isso a gente pode fazer, né? Uma ação diferente, né? Uma ação intelectual, né? Que produz conhecimento, né? Então, a gente jamais consegue renunciar realmente às ações do mundo. Mas o que precisa se renunciar não é as nossas posses, os nossos dinheiros, os nossos relacionamentos. O que a gente precisa renunciar é o apego a tudo isso, é a identificação como o fazedor e o experienciador.
de modo que a gente possa permanecer estabelecido em nossa natureza superior, que não experimenta, mas é um princípio testemunha, né? Sem o qual as experiências não ocorrem. Eu me estabeleço na consciência como consciência, em Satya como Satya, e eu simplesmente identifico ou transfiro, né, a minha identidade da minha natureza inferior para a minha natureza superior. E assim fazendo, eu fico imunizado das dores, das aflições, das ansiedades e dos sofrimentos desta identificação equivocada com a natureza inferior. Então, todos nós temos essas duas naturezas, o espírito e a matéria e a energia, o complexo corpo-mente, que é configurado, né, e definido através das suas qualidades, né, características, atributos, capacidades, e a gente assume, né, inevitavelmente, uma identidade nesta ordem aparente, mas é importante que a gente desenvolva a identidade em nossa, né, em nossa realidade absoluta, né, como Satya, como consciência e existência, de modo que nós possamos ter existe essa expressão interface, né, no mundo digital, interface, a gente precisa de um interface entre a minha natureza inferior e a minha natureza superior, né? Então, o interface é este ano, essa compreensão da minha natureza superior. Aí eu tenho esta interface que beneficia a minha natureza inferior de tal modo que eu sabendo, né, da minha natureza absoluta, que nada realmente me toca em realidade, nada me afeta realmente, porque eu sou o substrato, né? Eu sou simplesmente a única realidade, né? Como espaço, que nada pode afetar o espaço, eu sou ainda mais sutil do que o espaço, mais sutil do que a luz física, né? E nada pode me tocar. Então, esta compreensão profunda a respeito daquilo que nós realmente somos tranquiliza a nossa identidade inferior, né? A identificação inferior, ela persiste, mas mais a nível prático, né? Utilitário, né? Porque a gente precisa responder aos estímulos do campo através desta entidade aparente, que é a entidade inferior. Então, a nível utilitário, a nível prático, a gente continua exercendo esta nossa natureza anátima, né? Mas consciente de que a minha real natureza é átima, e tudo isso se transforma num tipo de um esporte ou de um jogo, o famoso lila, né? O Yanni, né? Para o Yanni, a interação com o mundo é um jogo, é um teatro, é simplesmente, né, uma brincadeira, né? Então, essa é a sabedoria chamada Yana, né, que permite ao indivíduo compreender, permitiu, no final das contas, a Arjuna compreender o que o Krishna Guru estava apresentando como Yana Karma Sannyasa. Ele queria deixar o campo de batalha, ir para as florestas, tentar meditar, ia ser um fracasso total, porque ele era rajásico. Mas ele falou, não, você não precisa ir para a floresta para ser um sannyasa, você pode ser um Yana Karma Sannyasa. Então, compreenda esses ensinamentos dos Upanishads, e aí você também se torna um sannyasi, apesar da sua interação com o mundo, apesar do exercício dos seus papéis no mundo, como o seu, que é extremamente importante, como protetor do Dharma, né? Então, lute esta guerra, seja um Yana Karma Sannyasi, você não precisa se tornar, né, um Yana Sannyasi, existe a possibilidade de permanecer como um householder, né, como um chefe de família, como uma dona de casa, como um dono de negócio, ou como um general de um exército, né? Você permanece nos seus papéis, ainda assim, com o espírito do sannyasi, apesar das ações, apesar do Yana Karma, né? Você teve o conhecimento e você deve agir porque você participa, né, da sociedade, mas você ainda assim, dentro de você, você é um sannyasi. Então, que renúncia é essa, Marinéia? O que o cara está renunciando realmente? Hã? Ô, professor, eu acho que ele está renunciando justamente
como já falou, essa posição de ser o fazedor, né? Ele precisa desse autoconhecimento para poder renunciar essa parte, né, Exatamente. do eu inferior, senão ele até pode ter uns insights, assim, de levar uma vida mais leve e tal, mas se ele não fizer com esse autoconhecimento, não vai produzir não vai chegar, né, na natureza mesmo de Atman, Sim, sem o sim. conhecimento. Muito bem colocado, muito obrigado. Então, a gente acaba renunciando o quê? Uma identidade equivocada com a nosso corpo-mente, que é o agente, né? O instrumento de experiência. Né? É como se a eletricidade ela se identificasse com a lâmpada, né? Então, não, a gente quer colocar as coisas em seus devidos lugares, né? A minha identidade está firmemente estabelecida na minha real natureza, que é a consciência, né? Mas eu utilizo esse instrumento de experiência, o corpo-mente, mas eu estou firmemente, claramente estabelecido em minha real. Então, ele renuncia ao quê, fundamentalmente? Às vezes eu gosto de colocar esse ângulo. Ah, não, renúncia, renúncia. Você vai renunciar à sua ignorância, entendeu? E essa identidade equivocada com a sua natureza inferior que causa grande sofrimento. Ah, mas eu não quero renunciar à minha ignorância, né? Tudo bem. Então você é um masoquista porque você gosta de sofrer. Você está apegado na sua identidade inferior, o ahamkara, o ego, né? E você gosta dos altos e baixos da vida, dos prazeres e sofrimentos, né? Então, você gosta de viver naquela gangorra como um termômetro é escravo das suas experiências, do seu meio ambiente, ele fica subindo e descendo, sem controlar. O termostato, ao contrário, ele controla o ambiente porque ele está, ele é o mestre, né? É mestre do ego, e ele estabelece o ego nesta condição de equanimidade, que depende, como você disse, deste de autoconhecimento, né? Desse conhecimento a respeito da minha natureza, né? Então, esta interface, né? O Jnana, é o conhecimento que vai permitir ao Jivatma, em sua natureza inferior, se beneficiar também, porque a gente faz essa busca, né? Todo esse processo, por quê? Porque a gente quer ser feliz como em minha natureza inferior. Não é assim, Alexandre? Todos nós recebemos uma natureza superior embutida, né? Dentro da minha natureza superior, que é invisível, mais sutil e dificilmente realizável ou reconhecida, né? Então, a minha natureza superior não é uma entidade experienciadora, né? Meu karma me trouxe de volta aqui, de novo, como uma entidade experienciadora, e eu não quero sofrer as minhas experiências, eu quero curtir, agradecer, né? E passar por tudo isso, né? Com grande paz e satisfação e agradecimento no meu coração, né? Então, as pessoas elas ficam apegadas, né? Nesta ignorância, né? E elas ficam pensando, não, eu sou o que eu sou e nada vai poder me modificar, né? Por quê? Porque há muito tempo eu estou tentando me reprogramar, eu fiz 1000 terapias, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz 1000 exercícios, né? Eu fiz hipnose, eu fiz de tudo que existe no supermercado ou no kindergarten espiritual do mundo, né? Eu tentei de tudo para estabelecer uma programação feliz, pensamentos positivos e isso e aquilo, né? Aí, no final das contas, você vê que nada funciona porque você não consegue realmente se programar a este nível, num nível assim mais superficial. Então, existem pessoas que caem nessa conversa depois de muitos anos de Vedanta, elas caem nessas conversas porque elas querem um atalho, né? Ah, não, agora eu estou seguindo esse cara porque esse cara
ele passa uns mantras e umas meditações, né, guiadas que reprogramam a mente. E aí eu vou ter uma mente positiva e vou ser feliz, né? Elas caem nessas armadilhas como se fosse algo fácil, simples, entendeu? Reprogramar os nossos corpos causais. A reprogramação do corpo causal é impossível sem o autoconhecimento. Esses band-aids superficiais, essas curas sugeridas, é só para encher os cofres das pessoas que as sugerem, né? Então, no final das contas, a única solução é o Yana, e isso vai fazer de mim não uma personalidade melhor, não um programa melhor, muito embora o seu programa fique muito melhorado quando você adequa ele aos ensinamentos dos Upanishads e do Gita, né? Você está começando a ver, viver, perceber o mundo, né, do ponto de vista desta sabedoria que nos foi revelada. Então, você está desenvolvendo um programa Upanishad, você está desenvolvendo um condicionamento sábio, porque você assimilou e internalizou essa visão vedântica, né? Então, você está melhorando o seu programa, mas esses outros modos de melhorar o programa com isso, aquilo, uma repetição de um mantra, isso aí é tudo ilusão, fantasia, né? Porque, no final das contas, né, o que a gente precisa compreender para se livrar de tudo isso é que eu não sou nenhum desses programas, né? Eu não sou nenhum desses programas. O programa pertence a quem? Ao complexo corpo-mente, a minha natureza inferior. Então, essa ideia de desenvolver um eu, um Ahamkara ideal, perfeito, um programa lindo, maravilhoso, será amado por todos, e carismático, e feliz, experimentando um monte de púnia, isso é fantasia infantil, né? Porque a única solução é compreender que eu não sou nenhum desses programas, né? Eu sou a luz da consciência que produz essa entidade, esse instrumento de experiência chamado o Ahamkara, e o Ahamkara, sim, ele é um programa, ele é programado por suas vasanas, né? Ele é programado por vidas passadas, impressões retidas através de muitos nascimentos e as impressões colhidas neste nascimento. Então, ele é, sim, um programa, né? E esse programa é quase impossível de ser perfeicionado, não sei se eu falei a palavra certa. É quase impossível, é impossível, na verdade, sem o autoconhecimento. E mesmo o autoconhecimento não consegue fazer o Ahamkara se tornar uma perfeição de Ahamkara. Então, a única solução é abandonar, renunciar a essa identidade no Ahamkara, né? E deixar para lá o que eu sou e como eu sou, né? A minha programação, o meu condicionamento. Eu digo assim, Shwara me fez assim, tudo bem, e eu estou relativamente satisfeito, né? Eu dei uma sacudida e agora eu não tenho mais esse problema de baixa autoestima, de alta autoestima. Eu compreendi que um programa é um programa e não importa, né? Uma autoestima positiva, ela só está lá tentando compensar esse sentimento intrínseco em todo ser humano de inadequação e de baixa autoestima também, né? Então, você vê para toda essa loucura, né, que é o programa do Ahamkara, ele fala, só tem uma solução, é simplesmente abandonar a minha identidade no Ahamkara. Aí você passa pelo processo vedântico de preparação e purificação que envolve o melhoramento desse programa, né? Aí as pessoas pensam, então a situação, a libertação vem com o melhoramento do programa. Não, o melhoramento do programa só vai permitir a você uma mente mais focada e mais satívica, de modo que você possa seguir a lógica apresentada pelo Guru e reconhecer e reivindicar a sua natureza superior, que não é o Ahamkara, né? Não é assim, Sidem? Você não está de saco cheio de me ouvir dizer essas coisas sempre, de novo, de um modo um pouquinho variado, diferente? Vocês não cansam, não? Marcelo não cansa? Faz parte, Naga. É um né? disco riscado, só que a música é boa. A música é boa, né? Mas a música precisa ser internalizada, né? Tem aquela história de
pedra mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, é mais ou menos por aí. Mas a gente precisa internalizar essa música e não simplesmente deixar ela entrar por aqui e sair pelo outro, né? Não é assim, Alexandre? Ah, não é assim, Carmen? Não é assim, Mauro? Cadê vocês, cara? É sim, professor. A nossa internet caiu, estamos no celular, mas daqui a pouco a gente abre no celular Então, tá, mesmo. querida. Muito obrigado. Muito Obrigada. bem que vocês têm o mobile data, né? Ok, onde é que a gente está? Estou jogando conversa fora aqui. Muitas pessoas prometeram, agora tudo está resolvido, é incapaz de vir assim mesmo, mas blá, blá, blá. Nós vimos ali que as pessoas, né, no final das contas, né, elas estão tão envolvidas na vida, né, no karma delas, né, no samsara, e elas, quanto mais envolvimento, mais elas ficam presas e menos tempo elas têm para vir para as aulas do Gita, como diz o Swamiji aqui, né? Aí ele diz, não, mas não se preocupe, Guruji, ou Swamiji, meu filho agora ele vai arrumar um emprego, ele está indo para a América, aí ele, o meu último filho criado e educado, aí eu vou ter tempo para vir para as aulas do Gita. E ele diz que não, aí depois que ela resolveu esses problemas, ela tem uma lista enorme de desejos que vai afastá-la ainda mais das aulas do Gita. Ela quer viajar pelo mundo, por exemplo, né? Então, ou a gente faz esse trabalho, porque nós compreendemos o valor dele, ou a gente fica, né, brincando com ele, na esperança que um dia a gente desenvolva esse tal mumukshutva, que é um desejo intenso pela libertação, pelo autoconhecimento e pela libertação. Portanto, o Swamiji fala, né, nunca procure a satisfação no final da ação. Eu mudei essa palavra, tá, Marcelo? Depois eu te passo tudo isso editado. Nunca procure a satisfação no final da ação. Descubra a satisfação em meio à ação. Né? Muito simples e muito importante de compreender isso. Eu faço ações dependendo da colheita, dos resultados das mesmas, para me sentir feliz, eu faço as ações sempre de modo miserável, com ansiedade, com expectativa, com medo, será um fraco. Não, eu tenho que encontrar alegria através das ações, e nós encontramos essa alegria com o espírito do Karma Yoga. Né? Eu ajo com reverência, com amor, com devoção, dedicação, né, ao Criador, pela oportunidade, né? E eu quero contribuir com alguma coisa em retorno, né? Eu quero retribuir o campo, né? Então, as minhas ações, elas servem como doações, retribuições, né? Dando de volta para o campo algo que é mínimo comparado com o que nós recebemos do Criador, né? Então, a satisfação, ela tem que vir deste conhecimento espiritual, tem que estar presente, apesar, não, mas a satisfação só vem quando eu fico no sofá assistindo Netflix. Não, você não fica feliz assistindo Netflix no sofá. E como é que eu sei disso? Porque às vezes eu assisto, e eu sei que o Netflix no sofá não faz ninguém feliz, entendeu? Você é feliz somente em sua compreensão a respeito de todo esse teatro projetado por Maheshwara, né? Aí você vê a beleza por trás desta ordem aparente, essa inteligência que estrutura tudo, né? O Yanni vê a ausência da ação interna em meio à atividade externa. De novo, o mesmo conceito, né? Então, existe uma ação física, mas no meio da ação eu vejo o quê? Eu vejo a inatividade. Existe uma atividade externa, mas eu estou consciente de que eu não estou fazendo nada. Como é que é essa história que parece que é um paradoxo, né? Ou alguma coisa, né? Que não faz nenhum sentido, totalmente contraintuitivo, mas todos nós, eu procuro trazer esses ensinamentos sempre de um ponto de vista mais prático. Todos nós, se nós observarmos com uma mente muito satívica e muito sutil, nós podemos observar. Isso eu tinha sacado isso muitas décadas atrás, que existia alguma coisa que não se movia, que não se modificava por trás
dos meus pensamentos, palavras e ações. Não? Então, em cada expressão humana nossa, sejam elas mentais, verbais, físicas, a gente pode, sim, observar, não somente através da compreensão desta lógica, né, mas desta análise, mas a gente pode observar até mesmo com um senso mais prático, de que tem alguma coisa aqui que não se move, tem alguma coisa aqui que não se modifica. Tá? Você compreende isso, Marcelo? Você já botou isso para o teste? Sempre presente, cada vez mais evidente esse entendimento. Nunca, jamais não presente e jamais em modificação. Eu sou sempre o mesmo e eu não faço nada. E ainda assim, por causa de mim, todas as ações são possíveis, né? O que é a inatividade? O que é a inação? É simplesmente a falta de identificação com a ação, né? No nível do Atma. Como Satya, como consciência, eu não estou identificado como fazedor da ação. E como Anatma, e como Body-Mind, o corpo-mente, o complexo corpo-mente, eu sou identificado. Se você não tivesse conhecimento, você estará inevitavelmente identificado com o Anatma, o Ahamkara, como fazedor da ação. Então, que história é essa? Porque no Atma, eu não tenho identificação como fazedor, mas na hora que eu faço, eu tenho identificação com o fazedor. Existe essa interface na qual este conhecimento a respeito da minha natureza em Satya permite, né, que eu cancele ou neutralize esta identificação equivocada com a minha natureza Atma. A interface é este conhecimento que nos foi revelado, entendeu? É algo que existe entre as minhas duas naturezas, a minha natureza Satya e Mithya. Ali surge esse conhecimento que, uma vez internalizado, né, e bem assimilado, ele não somente ele quebra a identificação a nível do Atma, mas na minha natureza manifesta como Ahankara, também essa identificação é neutralizada, minimizada e às vezes cancelada, né? Porque você está sempre mantendo vivo esta compreensão a respeito do que o Marcelo estava dizendo, né? O meu corpo-mente está sempre fazendo, mas eu permaneço livre dessas ações, como esse princípio testemunha, né? Que não faz nada, mas abençoa tudo. Então, tem uma outra frase bonita aqui. O Yanni é aquele que volta a sua atenção para este princípio consciência. Nós vimos aqui o Swami mais uma vez apresentando a metáfora da mão e da luz, né? A luz permeia tudo isso. Então, ele é uma analogia, né, para a consciência, né? A luz que ilumina a mão por causa da luz, né? A mão é conhecida, etc, etc. Essa luz não tem movimento, mesmo quando a mão está se movendo, né? Isso é um dado de fato, a gente pode colocar isso ao teste, né? Da mesma forma, mesmo quando o corpo e a mente estão ativos, violentamente ativos até mesmo, esta consciência não se move, do mesmo modo que o espaço não se move em meio a todos os objetos, né, animados que ele acomoda, do mesmo modo que a luz não se move, apesar de todos os objetos que possam se mover nela, né, na luz. Então, o Yanni é aquele que volta a sua atenção para quê? Para aquilo que move, né? Para aquilo que é sempre em movimento, porque em Mithya nada mais é do que energia em movimento, como nós vimos claramente na aula de ontem, né? Então, o Yanni, ele move a sua atenção para quê? Para aquele aspecto da minha experiência humana que não se move. E são sempre meus esforços de tornar esse ensinamento sempre mais pragmático. Eu torno a minha
atenção para aquele aspecto da minha natureza que não se move, né? Eu volto a minha atenção para este princípio Satchitananda, como em um filme também, mesmo quando os personagens estão se movendo violentamente, a tela não se move. Nós sabemos dessas analogias porque nós já a conhecemos há muitos anos, né? Se a tela se movesse e a projeção de imagem se movesse, não seria possível assistir o filme, né? No cinema. Ou se as imagens fossem fixas e a tela se movesse, também não ia dar certo. Assim, a vida é um filme em que a consciência é a tela, o corpo-mente e todos os objetos do mundo são os personagens em movimento. Volte a sua atenção para a tela imóvel. O Jnani é aquele que percebe, que reconheceu e se estabeleceu a nível de identidade nesse aspecto que não se move, né? Volte a sua atenção para esta consciência imóvel, reconheça, e aí você pode curtir este filme projetado por Maheshwara, que é a sua vida, né? Ela ocorre dentro da sua consciência, né? Se você se identifica com o filme, né, você vai sofrer filmes maravilhosos e filmes aterrorizantes também, né? Mas se você se identifica com a tela, né, a tela é livre das imagens, né? Então, essa é a primeira parte a respeito, né, das ações, né? Vamos ver o que é. Vai dizer. Qual é a segunda parte, né? Assim, a carne capa. Então, você vê a ação, a inação na ação. E agora, como é que você vai ver a ação na inação? A segunda parte é que o sábio vê a inação na ação. Né? Vocês lembram da aula de ontem? Né? Como isso é possível? Aqui o Krishna Guru quer transmitir que quando o complexo corpo-mente está repousando, descansando ou dormindo durante o sono ou em qualquer outra hora do dia, quando você observa ele superficialmente, parece que o corpo-mente está em total inação. É isso que todos no mundo irão observar e dizer, não estava rolando nenhuma ação. Mas conforme o exemplo, a parede está imóvel, mas quando nós a observamos mais atentamente, né, em sua estrutura molecular, nós vimos que nada mais é do que átomos, né, moléculas, né, compostas das energias em constante movimento, né, dentro de um âmbito de um espaço vazio enorme, né? Então, aquilo que nós chamamos de matéria, que é o corpo-mente, nada mais é do que energia sempre em movimento. E não somente isso, não somente você está cheio de energia em movimento, enquanto a sua mente e o seu corpo físico aparente dormem, né? Além disso, toda essa ação, ela se recolhe, ela é suprimida ou suspensa, né, no corpo causal, mas ela não desaparece, as ações estão lá em suas condições potencial semente, né? É por isso que quando nós vamos para a cama, né, as ações que devem ser feitas amanhã, elas têm que ser abandonadas, você relembra delas e você deixa elas para lá, porque você precisa dormir para repousar. Mas elas estão retidas na sua mente, mas a sua mente consciente, ela se recolhe na mente subconsciente, então, no corpo causal, e aí no corpo causal você entra naquele apagão de todo dia, né? Um sono profundo, né? Aí o que ocorre no dia seguinte, quando você acorda? Você lembra de todas as ações que você precisa fazer. Então, essa é uma clara, lógica indicação de que as ações permaneceram em sua condição semente das ações permaneceram. As ações não foram manifestas. Por quê? Porque elas foram suprimidas, né? Eu perdi, né? O meu corpo sutil perdeu o acesso ao corpo físico, e, portanto, essas sementes das ações não produziram ações físicas, né? As ações interiores, ou as ações a nível subatômico estavam rolando, mas essas ações físicas foram suprimidas. Mas aí o que ocorre? De manhã cedo elas voltam
e elas voltam porque elas permaneceram no corpo causal como sementes das ações que eu preciso fazer, minhas vasanas, minhas tendências, meus desejos e aversões. Elas permanecem todas ali na mente. No momento que se acorda, você de novo se torna consciente das ações. E aí você toma um café rápido e começa a fazer tudo aquilo que você planejou de fazer, né? Elas não estavam ausentes, elas estavam simplesmente suspensas ou suprimidas, né, no corpo causal. Por quê? Porque você não tinha o complexo corpo-mente à sua disposição, mas isso não significa que o complexo corpo-mente, né, estivesse desativado. Explicitamente ativo ou potencialmente ativo, enquanto Atma é sempre sem ação. Então, como Anatma, como Ahamkara, eu estou sempre ativo no ponto de vista, né, da minha estrutura subatômica, né, dos átomos do meu corpo, que são energias em constante dinamismo, né? Do ponto de vista do Anatma, eu estou em ação física constante, ou quando eu repouso em sono profundo, eu estou em ação potencial, esperando o retorno do instrumento de ação para, mais uma vez, agir externamente. Mas, como Anatma, eu estou sempre livre da ação. Então, o que uma pessoa deve fazer? A pessoa sábia deve estar ciente deste fato. Sempre que as ações começam a oprimir uma pessoa, então ações, elas se tornam tirânicas. Vocês já notaram isso? Quem sabe disso? As pessoas que são extremamente rajásicas, elas são tiranicamente compelidas à ação, né? Então, elas são oprimidas ou elas são dominadas, escravizadas por essas vasanas, essas tendências, né? Essas vasanas rajásicas, que a compelem a agir. Então, aqui o Swami usou a palavra opressão, né? Entramos em várias atividades na vida. Mais tarde, o que acontece? Sabemos como entrar nessas ações, nós entramos no karma, mas a gente não sabe exatamente como sair. A gente desenvolve essas vasanas, né? E aí a gente nutre essas vasanas. No início, nós pensamos que nós somos mestres dessas vasanas, desses desejos, mas esses desejos, eles vão crescendo, vão desenvolvendo vida própria, né? Mais ou menos o que está acontecendo com a inteligência artificial, para quem está seguindo tudo isso, né? Então, esses desejos, eles vão crescendo, a gente vai, né, inadvertidamente nutrindo eles, eles vão se tornando tiranos, e quando a gente vê, a gente já não tem mais controle sobre essas vasanas. Então, eu me tornei um escravo das vasanas, e as vasanas me dominam, né? Então, este é o perigo da ação. A gente entra nela, a gente nutre ela, a gente pensa que nós somos os mestres delas, né? Mas quando a gente vê, a gente não consegue controlar esse monstro, né? Não consegue mais sair do samsara, sair do karma, né? Vocês entendem? Como se nós estivéssemos perdidos num labirinto, talvez. Como sair do samsara? Né? Como sair do samsara? Da mesma forma, colocamos as mãos e as pernas por toda parte e depois não sabemos como sair. Então, a gente vai se movendo, agindo, fazendo, falando, né? Quando vê, a gente está cheio, né, de amarras, né, no campo, né? Apegos, conflitos para serem resolvidos, né? E internamente, a nível subconsciente, nós temos essas vasanas que nos dominam. Então, me dá um exemplo aqui em Kerala, eles dão um exemplo do Nayaru Pittika Tulival. É um ditado popular. Esse sujeito pegou o rabo de um tigre. Ok, agora eu lembrei
desta analogia, desta metáfora. Você imagina que tenha uma onça que está visitando o seu quintal, né, a sua chácara, de novo, comendo algumas galinhas né, fazendo uns estragos, né? Você fala assim, eu tenho que dar um jeito nesta onça, né? E eu não sou uma pessoa violenta, não vou dar tiro numa onça. Então, quando ela estiver dormindo, eu vou pegar ela pelo rabo, né? Aí eu pego ela pelo rabo. Aí, quando eu pego ela pelo rabo, eu me encontro numa situação. Eu puxo ela pelo rabo, ela não consegue me pegar, mas ela vai rodar em círculo tentando me pegar. Aí eu vou correr atrás dela, puxando o rabo dela. Aí, no final, a gente não sabe quem é que está puxando quem. Se eu sou o mestre da onça, a onça é minha mestra, né? Aí eu fico rodando, até que eu me canso, aí o samsara te devora, tá? É mais ou menos isso. Eu sei que o Vedanta é meio chato, né? Porque ele joga, né, as nossas ignorâncias de novo em nossas faces, né, nas nossas caras, né? Assim, ó, you know? Essa ignorância é realmente profunda, né? E leva tempo para ela ser, né, removida, neutralizada, né? E o objetivo do Vedanta não é desencorajar ou desmotivar ninguém, mas ao mesmo tempo não é de iludir ninguém, né? A gente vai, né, consumindo essas pílulas do Vedanta criadas pelo Marcelo e gradualmente a gente vai tendo umas sacadas aqui, umas sacadas ali, né? Mas em geral é um processo gradual que leva mais tempo ou menos tempo, dependendo da nossa dedicação, do nosso empenho, né? Do nosso desejo pela libertação do samsara. E nós entramos no mundo com tantos campos de atividades, tantos relacionamentos, e depois eu fico amarrado sem sair, sem saber como sair deles. Aí que a gente se sente como se nós estivéssemos pegos numa armadilha. Samsara é uma armadilha que te amarra, te prende. Nós vimos que a vida é uma luta, é um sofrimento. Nós nos sentimos esmagados pelas ações, pela tirania dessas vasanas, que nos compelem a mais ações para tentar resolver o nosso problema, enquanto que as ações irão somente dificultar a nossa problemática. Portanto, essas ações são esmagadoras, como diz o Swamiji aqui. Desde que você gosta de ações, não existe problema. Você gosta de agir, existem ações boas, existem ações que produzem bons resultados. Mas quando chegam as ações, tal qual aquela ação que o Arjuna deveria fazer, que é uma ação de destruir as pessoas que ele amava do outro lado do campo do Mahabharata, né? Quando são ações difíceis, não, eu sou uma pessoa rajada e gosto de ações, então tá, então pega essa, você tem que fazer essa ação. Não, essa eu não gosto, eu só faço a ação que eu gosto. Mas essa é uma ação dármica, e a Arjuna diz, não. Tem alguma coisa errada com as escrituras, né? Tem alguma coisa errada com esses ensinamentos. O único centro que é eternamente calmo é a minha natureza, o meu Svarupa. Eu, identificado como fazedor, eu estarei sempre colhendo os resultados e sofrendo punya papa. E não experimentarei esta calma, essa paz, esse shanti eterno. O shanti eterno somente é possível através do reconhecimento e estabelecimento em minha natureza absoluta, o meu Svarupa. Se eu souber como mergulhar no meu Svarupa, né, na minha real natureza, como é que eu mergulho na minha real natureza? Né? Você mergulha através, né, desse Shravanamana, né, de asana, né, sob a luz dos ensinamentos do Vedanta, com a ajuda de um guru competente. Então, eu somente posso experimentar esta calma, esta paz, se eu me voltar para a minha natureza, para o meu Svarupa, né, como consciência. Eu tenho que mergulhar, né, tenho que me voltar para isso. E aí é como se eu tivesse obtido uma grande força interior para que eu possa novamente
entrar em atividades, né? Então, as atividades são inevitáveis, dependendo da configuração de cada yoni, ele será mais propenso ou menos propenso a atividades e tipos de atividades, né? Mas, ainda assim, atividades, elas são impossíveis de serem completamente evitadas, né? Mas eu posso entrar neste campo de interação de atividades, né, com este conhecimento que irá produzir uma força, um equilíbrio, né, interior, mental, emocional, psicológico, né, que eu possa entrar no samsara e sair sem nenhum problema. Tá? Eu entro. O samsara é assim, você entra, ninguém pede para você, cadê o seu passe? Né? Cadê sua autorização para entrar no samsara? As portas são abertas para entrar no samsara. Mas você sair do samsara, aí você vai encontrar lá, né? Mr. Maya, o Mr. Ishwara, pedindo, cadê o seu ticket de saída? Porque aqui você entra, mas não sai. Tá? Aí você tem que mostrar o seu Atmayana. Não, aqui, esse é o meu ticket para sair. Eu obtive o Atmayana. Né? Então, essas atividades nos amarram. Mas eu tenho a possibilidade de obter essa tremenda força interior de modo que eu possa entrar e sair do campo das atividades. Portanto, o Jnani, a pessoa sábia, desfruta a atividade e, na ausência da atividade, ele permanece feliz simplesmente em sua natureza, em seu svarupam, né? Em sua natureza livre da ação. Né? Ele permanece como a sua natureza svarupa, a sua natureza livre de ação, até mesmo através da ação, como eu expliquei anteriormente, né? Então, é isso. Então, na mente do Jnani existe uma tranquilidade, uma calma. E isso está em todos nós. Nós só precisamos saber como mergulhar na nossa natureza, né? Na nossa natureza inferior, no nosso superior, né? Na nossa natureza satya, né? E aqui o Krishna Guru quer nos dar uma amostra do benefício, né, deste autoconhecimento. Quando você se afasta do mundo, você se afasta da identificação com seu corpo-mente. É como nas televisões, eles têm trailers, né, dos filmes, para você ver, esse eu gosto, vou botar na minha lista, né, esse eu vou comprar, papapá. Você quer provar este filme, aquele filme, da mesma forma, né? Krishna Guru, ou Bhagwan, também quer nos dar um gosto deste Jnana, um gosto da condição do Jnani, né? Desidentificado do complexo corpo-mente. E você desfruta desta paz diariamente, quando você dorme profundamente, né? Então, o sono profundo ele serve a diversos propósitos, entre eles o propósito de nos permitir uma experiência de paz profunda, que todos nós amamos e adoramos sem compreendê-la. Né? A ausência de dualidade no meu sono profundo, e eu fiquei triste porque eu dormi só 5 horas e meia. Né? Eu queria ter dormido 7 horas e meia, porque é uma delícia. Todos os problemas do mundo são resolvidos, né? Mas existe um outro modo de resolver os problemas do mundo sem precisar tentar dormir 24 horas por dia, né? Você resolve este problema através do Jnana, desidentificando você, a consciência, do agente do sono, do mundo da vigília e do agente do mundo do sonho. Né? Então, se eu não me identifico com o sonhador e com o fazedor do mundo da vigília, né? Então eu estou dormindo enquanto acordado. Esse é um outro paradoxo, um outro aspecto dos ensinamentos do Vedanta. Né? Você precisa aprender a dormir enquanto acordado. Né? Você está vivendo
mundo de vigília, o seu corpo está acordado, mas você deve manter a sua consciência, a sua mente, né, firmemente identificada com um aspecto seu, como se você estivesse dormindo no seu sono profundo, né, no qual você resolveu a problemática do samsara, né, sono profundo. Agora, o samsara volta. Então, Nirvikalpa Samadhi e sono profundo não resolvem o problema, e vocês sabem muito bem por quê, porque esses estados não abordam a causa raiz do problema. A causa raiz do problema é a identificação com os agentes que experienciam essas locas, e dizem que existe uma infinidade de locas ou dimensões, né? Por aí, né? Sempre dualistas, né? Sempre aparentes, né? Eu quero ser livre da dualidade, então eu só posso ser livre da dualidade compreendendo a real natureza do eu, a real natureza do universo, né? Que é simplesmente consciência, né? Então, esses são algumas advertisement, propagandas, né? Como é que se diz propaganda em português? Tem propaganda e Anúncio? anúncios, obrigado. Esses anúncios, né, que aparecem na televisão, e nós temos esse anúncio, né? Que é o sono profundo. O que? A gente pode inferir através do sono profundo de que nós estamos muito bem na ausência de experiências, né? Ah, mas eu amo a experiência, né? Então, tudo bem, se você ama a experiência, você tem que assumir como uma pessoa madura o fato de a experiência serão de dores e de prazeres. Você irá experimentar frutos doces e amargos, porque a dualidade, ela representa todos os pares de dualidade que existe, né? Entre eles, o prazer e a dor, né? Então, uma pessoa madura, né, ela não está mais interessada realmente em tudo isso. Mas ainda assim, Ishvara força a pessoa a voltar para o estado de vigília, aí ela vai fazendo as suas coisas, mas ela não sofre o samsara. Por quê? Porque a sua mente já não é governada pelos gostos e desgostos a respeito das experiências, né? Isso foi neutralizado através do IANA, né? Então, são publicidades, né? Anúncios, que nos dão a possibilidade de inferir que a ausência de experiência é uma delícia. Ontem nós falamos de um tema, tocamos um tema, mais uma vez, muito profundo, que é o que pega a maioria das pessoas no que tange o autoconhecimento. As pessoas querem o autoconhecimento porque ouviram dizer que elas vão experimentar paz, tranquilidade, equilíbrio, força, né? Mas, ao mesmo tempo, elas querem reivindicar a natureza absoluta em Brahman, mas sob a suspeita, sob o desejo, né, de que, como Brahman, ainda assim, eu sou uma entidade experienciadora. Então, eu não quero abrir mão desta vassana por experiência. Eu quero ser um Brahman que experimenta o transcendental, né? Então, essa busca pela minha natureza em Brahman como Brahman, ela precisa ser compreendida que ela é diretamente relacionada, né, proporcionalmente ligada ao meu desinteresse por experiências. As experiências, o desejo por experiências nos trazem de volta ao samsara, novos ciclos de nascimento. Por quê? Porque eu não ainda estou satisfeito. Eu quero voltar, eu quero autoconhecimento, mas eu quero voltar. Aí o guru vai dizer, não dá. Se você tiver o autoconhecimento, você não volta. Aí a pessoa vai dizer, não é possível, tem alguma coisa errada com essas escrituras. Eu quero autoconhecimento e eu quero manter o meu apego à dualidade e à experiência. Eu quero voltar de novo. Só que eu quero voltar experimentando só punha. Entendeu? Porque agora eu sou um grande iluminado. Então, este desejo por moksha, ou libertação do samsara, ele implica, né, um abandono, uma renúncia pelo desejo de experiências em dualidade. É aí que pega para quase todo buscador de moksha, né? Não, eu quero os dois. Eu quero moksha
Eu quero descobrir isso, mas eu quero manter. Eu vou virar um avatara. Aí eu volto sempre que eu quiser como um Krishna Guru. Mas tudo bem, Shwara pode decidir mandar você de volta para ensinar a humanidade. Mas se você tiver uma vássara, um desejo vinculativo, Ishvara não te manda como um avatar, ele te manda, né, como resultado do seu karma, resultado desses desejos que não foram ainda, né, completados, exauridos, esgotados, né? Vocês entendem? Né? Isso é coisa muito profunda. Nós amamos tanto a não-dualidade, nós amamos tanto abandonar a nossa identidade como Karta e Bhokta, ou aquele que faz e experimenta os resultados, que a gente faz de tudo para dormir um sono profundo. A gente gasta um dinheirão com um colchão melhor e vai no médico, eu não estou dormindo bem, né? Gasta um dinheirão com suplementos e etc. Por quê? Porque eu adoro a não-dualidade, eu adoro a ausência de experiência, né? Então, quando a minha personalidade inferior, como Artha, Karta e Bhokta, é resolvida, eu estou perfeitamente feliz. É um ananda total, uma bem-aventurança, né? É por isso que estamos prontos para dormir em qualquer lugar. E na Índia as pessoas dormem com a cabeça no meio-fio, onde os ônibus estão passando a 1 ou 2 metros de distância. Eles não têm nenhum problema. Aqueles sadhus são tão pobres, eles gostam de ter um travesseiro. Os travesseiros lá são quase sempre pedras. Aí eles usam o meio-fio e eles botam a cabeça lá e os ônibus ficam passando. É uma das coisas mais intrigantes é observar isso, né? Por quê? Porque a gente está pronto para dormir em qualquer lugar. Porque se o ônibus passar e esmagar minha cabeça, eu não estou nem aí. Eu estava desfrutando o meu Ananda Maya. Poxa, né? A bem-aventurança referente à ausência de experiências dualistas, né? Quando você experimenta este Ananda, é como se você estivesse mergulhando na sua natureza mais profunda. Você não tem nem senso de prazer, mas você não tem nem senso de dor. E quando você retorna, você diz que a ausência de prazeres e dores é a chave, mas a gente não reconhece isso. No sono, a gente não experimenta nem prazer. Não foi uma maravilha. Então, qual tipo de satisfação que você teve? Qual tipo de prazer? Que tipo de experiência tão maravilhosa você teve lá? É difícil explicar, porque eu experimentei nada, né? Então, a não experiência é uma fonte de satisfação. Quando a gente vai para o mundo dos sonhos, é como se nós estivéssemos mergulhados nesta nossa Svarupa, né? Que é a ausência da dualidade, onde eu não tenho nem senso de prazer ou de dor. Da onde vem este Ananda, né? Da onde vem essa paz, essa satisfação? Não vem de um objeto de experiência, somente os objetos de experiência produzem prazeres e dores, sejam eles no mundo físico, no mundo sutil ou celestial. Da onde vem este Ananda do sono profundo? Vem da nossa natureza, o nosso complexo corpo-mente foi recolhido no corpo causal, e o corpo causal é intimamente embrulhado, né? Imerso na consciência, e aquela condição, livre de dualidade, livre de experiência de objetos, a gente experimenta algo que é além da nossa compreensão, mas que é originado da minha natureza purna. Satchitananda, consciência, existência de natureza una. Tá? O único problema é que nós nos tornamos purna durante a noite, mas quando nós nos levantamos de manhã, a gente volta para o mundo da ação e a gente acaba de volta nas nossas confusões e encrencas. Mas o Yanni, ele tem este Atma, Ananda, eles têm esse autoconhecimento que produz essa paz e tranquilidade através do estado de vigília, né, disponível. Ele pode interagir, mergulhar nas ações, sabendo que ele pode abandoná-la a qualquer momento,
Tal pessoa é dita ser uma pessoa sábia entre todos os seres humanos, como disse no verso anterior. Ele é chamado de um verdadeiro yogi. Aquele que realizou tudo, porque todas as buscas por realizações, elas visam inconscientemente realizar este objetivo que é Shanti, que é paz, que é tranquilidade, né? É uma vida, né? Um coração cheio, pleno, repleto e grato, né? Então, o Yanni é uma pessoa totalmente realizada, é como se tivesse realizado tudo, muito embora ele tenha realizado somente uma coisa. O que ele realizou? Aham Brahmasmi, eu sou pura, eu sou a consciência e a existência. E eu, realizando isso, eu realizo tudo, porque todos os outros objetos de desejo buscavam realizar somente isso. O restabelecimento do meu senso de plenitude, paz e satisfação. Ok, mas será desenvolvido nos versos 18 a 24, que são desdobramentos deste versículo lindo, maravilhoso, o verso 18, profundo, né? Um verso Upanishad. Harion. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namastê. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.